Olá pessoal, eu sou a professora Dinanci Silva, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 175, Língua Portuguesa. Hoje nós vamos estudar ortografia, não é? Em parte ortografia e em parte semântica nós vamos estudar o parágrafo. Você vai entender em que consiste o parágrafo. Vamos lá então, gente, vamos começar. Vamos definir o que é o parágrafo. Olha aí. Então, o parágrafo, ele é, né, o que são os parágrafos, né? Então, no caso, os parágrafos são as estruturas que compõem um texto. Então, preste atenção. Um texto, ele é dividido em parágrafos, certo? O texto é dividido em parágrafos. Um texto, ele não pode ser inteiriço, sem ter essa divisão, senão fica confuso, complexo demais. Então, o parágrafo, ele tem esta função de dividir, de organizar o texto. Portanto, os parágrafos são essas estruturas que compõem, eles vão compor o texto, não é? Para quê? Para dividi-los e organizá-los. E como eles podem ser? Eles podem ser longos, médios e curtos, pequenos. Então, nós temos 3 tipos de parágrafos, não é? Porque eles podem ser endereçados a 3 tipos, a 3 públicos, não é? 3 tipos de públicos e tipos de publicações. Então, nós temos aí o parágrafo. Agora que você entendeu em que consiste o parágrafo, que é essa estrutura que compõe o texto e que serve para dividir, para organizar o texto e que também eles podem ser de 3 tipos, os curtos, os médios e os longos. Muito bem, então isso vai depender, é claro, do tipo de produção textual, do tipo de texto que você está empregando. Vamos então observar agora essa estruturação de parágrafo. Vamos compreender o parágrafo introdutório, o parágrafo de introdução. Vamos ler um parágrafo introdutório, um parágrafo que constitui a introdução de um texto. Então vamos lá. Olha aí, eu estava apreensiva, sem notícias do Amir, desde o dia 27. Não ter ouvido sua voz na virada do ano foi motivo de muita preocupação. Procurava um quase impossível acesso à internet vou pedir mais a outra parte, em Paraty. Então veja bem, a emissora desse parágrafo, né? Ela estava há um tempo, ela está introduzindo a história, então introduzindo com esse parágrafo inicial. Ela estava num determinado local, Paraty, e estava sem notícias do Amir, não é? Isso aqui é uma história que provavelmente você ainda não ouviu, mas deve conhecer, muito famosa, né? De uma família brasileira que passou um longo período de tempo no mar, viajando, conhecendo, então, alguns lugares, né? No barco deles, a vela, e tem toda uma história, eles escrevem um diário. Então, ela está contando essa história. O primeiro parágrafo é esse, então. Então, vamos seguir aqui com esse parágrafo introdutório. Quando, né, ela está em Paraty, quando, depois de uma semana de silêncio, né, que ela não tinha notícia do Amir, o telefone tocou. Era o Amir. Ufa! Fui ficando cada vez mais impressionada conforme ele ia descrevendo a situação que enfrentou no mar na passagem de ano. Então, aqui você tem esse parágrafo introdutório, né? Constitui a introdução de toda uma descrição, de toda uma narração. Ela vai descrevendo e narrando, contando ao mesmo tempo essas peripécias, essa história deles no mar. Muito bem. Seguindo, então, vamos lá para o segundo parágrafo de um texto. Lembra que eu disse que o parágrafo, né, esse elemento textual, né, com uma unidade de sentido, e que serve para dividir, para organizar o texto escrito. Vamos lembrar disso. Portanto, eu tenho o primeiro parágrafo, que é um parágrafo introdutório, e agora vamos para o segundo parágrafo. O segundo e o terceiro parágrafo, e às vezes até o quarto parágrafo de um texto, eles têm a função ali de desenvolver a ideia principal, o tópico frasal, né? Tem essa função de desenvolver. Vamos ver então o desenvolvimento dessa história neste segundo parágrafo.
Olha aí. Foi impressionante. O que foi impressionante? Tudo aquilo, né, que ela está narrando. Então, foi impressionante. Os ventos chegavam a 120 quilômetros horários e, vamos continuando aí, e as ondas de 20 metros, meu Deus, parecia um tsunami, né? Ondas de 20 metros de altura, né? Vinham de todos os lados. Como é que estava esse barco, né? Realmente deve ter, não só impressionante, mas aterrorizante. Eu estaria aterrorizada. Me obrigando a ficar de plantão no convés por 50 horas. Nossa, que resistência, não é? Ficar no convés por 50 horas, vendo todo, né, esse cenário assim aterrador de ventos, né, e de ondas muito altas. Muito bem. Então, ventava tanto que o mar estava branco. Isso era a impressão dela, ela está aqui dando as impressões dela. Seguindo, então, nós temos aí o terceiro parágrafo. Lembra que eu disse que o desenvolvimento ele pode se constituir de 2 ou 3 parágrafos, não é? Para que não fique confuso, para que fique com clareza. Então, desenvolvimento de uma narrativa, de um texto, não é? Qualquer tipo de texto, ele pode ser constituído com 2 a 3 parágrafos, alguns um pouco mais, mas em média 3 parágrafos, você já consegue desenvolver aquele parágrafo introdutório. Muito bem, então o terceiro parágrafo. Você vê aí um sinal de pontuação, não é? Significa que tinha mais textos na frente e que eu estou pontuando, eu estou levando adiante em um enxerto, eu estou colocando, seguindo com o texto mais na frente, mas tinha um pouco mais de texto antes desses pontinhos aí. Estou exausto, com dores por todo o corpo. Seguindo, mal consigo me mexer. Claro, né? 50 horas, não sei, ou pode ser o EMI também. O vento estava forte demais e as ondas deram muito trabalho. O leme de vento segura o barco quase em qualquer situação, mas dessa vez ficou de folga, ou seja, ele teve que, né, com certeza despender muito mais força. Não deu para usar nem o leme de vento, nem o piloto automático. Foi impressionante. Esse adjetivo que ele está usando, impressionante, né, que é a impressão dele e a forma como ele percebeu toda aquela situação para descrever esse cenário aí. Seguindo, então, nós vamos para o quarto parágrafo. Lembra, o segundo e o terceiro parágrafo constituíram aí o desenvolvimento dessa narrativa. O primeiro foi o introdutório, segundo e terceiro constituindo o desenvolvimento, e agora o quarto parágrafo que vai constituir a conclusão. Lembrando que um texto, a estrutura de um texto, e isso serve para qualquer texto, ele tem que ter esse início, esse meio e esse fim, que nós chamamos de introdução, desenvolvimento e a conclusão é o final do texto. Correto? Então, no nosso exemplo aqui, o quarto parágrafo vai constituir a conclusão desse texto. Então, vamos lá. No momento, Amir acaba de reparar os danos decorrentes, você sabe, significa resultantes, né? Decorrentes da tempestade que o abraçou no sul da Austrália. Olha onde eles estavam, gente, né? Que aventura é essa? Espírito de aventura e realmente realizaram essa aventura. Aproveita a calmaria e o tempo bom para amarrar as velas e para secar suas meias, porque deveriam estar encharcadas, né? Do vapor, da água, do vento, da água mesmo. Correto? Então vamos lá, gente. Agora vamos explicar para você uma explicação extra desses parágrafos todinho. No primeiro parágrafo, o que é que nós temos? Aquele parágrafo introdutório. Nós temos essa ideia principal, o tópico frasal, certo? E nele, o que é que se dá? O que é que ocorre? A esposa de Amir Klink, né, que é o navegador, ela vai demonstra-se, né, preocupada, apreensiva,
Porque ela está sem notícias do seu marido, o Amir, né? Devido a quê? Devido a essa tempestade no mar. Lembra que ela disse que os ventos eram muito fortes, de não sei quantos quilômetros horários, né? E ondas de 20 metros. Então, tudo isso. Ela está apreensiva e isso é relatado ali, é demonstrado nesse primeiro parágrafo, no tópico frasal, na ideia principal do texto. Seguindo, então, nós vamos para o desenvolvimento, né? Que é a ideia principal, ela está sendo desenvolvida aí. Então, tempestades fortes, ventos violentos, ela está descrevendo isso. Tempestades fortes, ventos violentos, que mais? O que nós temos mais? Vamos seguindo? Então, já no terceiro parágrafo, as ideias secundárias, as ideias acessórias, né, que complementam esse desenvolvimento das ideias principais. Então, o que é descrito ali? O que você percebe? Sem forças para segurar o leme, né? Ele descreve que o leme de vento não foi suficiente para segurar e nem mesmo o piloto automático. Então, ele está descrevendo aí. Então, nesse terceiro parágrafo, nós já temos essas ideias adjacentes, essas ideias secundárias, não é? Que vão auxiliar, que vão ampliar a nossa compreensão. Seguindo. No quarto parágrafo, nós temos o quê? As ideias principais ainda, retoma a ideia principal, né? Que é o quê? A calmaria e o desfecho, a conclusão. No quarto parágrafo, nós temos a conclusão dessa história, correto? Então, o que você deveria ter aprendido aqui, eu espero que você tenha aprendido na nossa aula de hoje, o que é o parágrafo, demonstramos o parágrafo, no parágrafo nós temos as ideias, no primeiro parágrafo, a ideia principal, né? No segundo, terceiro parágrafo nós temos as ideias desenvolvidas, as ideias secundárias, né? Que partem da principal, as ideias adjacentes, e no final nós retomamos a ideia principal e concluímos, né? Vemos o que aconteceu e concluímos. Então, para que serve o parágrafo? Primeiro, o que ele é? O que ele é um elemento textual. O parágrafo, né? Os parágrafos compõem um texto. Um texto deve ser constituído, formado de parágrafos. E por que nós devemos constituir um texto de parágrafos? Para dividi-los e organizar. Então, o parágrafo ele tem essa função de dividir e organizar um texto, não é? Estas ideias, as ideias principais e as secundárias, mais a conclusão. Espero que você tenha entendido. Então, as ideias devem estar ali compostas, né? No parágrafo, você desenvolve uma ideia e cada ideia tem o seu início, o seu meio e o seu fim. E é concluída ali no parágrafo. De modo geral, você deve fazer um parágrafo curto ou médio. Por quê? Porque permite uma melhor compreensão por parte de quem vai ler, né? E entender o seu texto. Parágrafos longos são geralmente constituídos em artigos acadêmicos, em revistas especializadas, para um público assim, não é? Com um pouco mais de conhecimento da estrutura do texto, né? Porque tem ideias mais complexas e também o tipo textual exige que assim seja constituído, né? Artigos científicos, outros tipos de texto. E os parágrafos curtos e médios são para a maioria dos leitores, né? Eles facilitam a compreensão do texto. Então, procure dividir as ideias, né? Ali em parágrafos curtos e médios. Isso facilita, isso ajuda a compreensão. Quando nós construímos um texto e organizamos esse texto em parágrafos longos, tenha certeza de que vai dificultar um pouco a compreensão, o entendimento do texto. Se você organizar as ideias em pequenos parágrafos, vai facilitar. E utilizando as palavras, né, que amarram, que realizam aquela ligação entre os parágrafos, né? Palavras que dão aquela relação entre os parágrafos. Uma ideia desenvolvida, finalizei, mas amarrei a outra ideia. Muito bem. Então, espero que você tenha gostado, compreendido e vamos praticar então. Vamos lá?
Olha, meus amores, eu espero que vocês pratiquem, que vocês exercitem. Eu não canso de lembrar a vocês que se você não praticar, se você não exercitar, não fizer o exercício, sabe o que acontece? Toda ação nossa tem uma consequência, você não aprende, correto? Então, vamos assim. Vamos praticar para você compreender. Mesmo que erre, não tem problema. O importante é você tentar, peça ajuda, mas realize a atividade. Então vamos lá então para a nossa primeira questão, que diz assim, a primeira questão. Para as duas questões a seguir, você vai assinalar a alternativa cuja ideia não se relaciona com as outras ideias do parágrafo. Então, eu tenho duas questões, coloquei em cada uma primeira ideia e algumas alternativas. Você vai analisando uma por uma para ver se o sentido se relaciona com aquela ideia principal. Veja se tem alguma coisa a ver. Porque lembra que a ideia é desenvolvida no parágrafo, não é? Eu tenho uma ideia, eu tenho um parágrafo ali que eu vou desenvolver. Muito bem, então estão aí, correto? Havia no rosto de cada criança a expectativa de uma festa maravilhosa. Essa é a ideia principal aí, não é? Veja então na alternativa A, B, C e D quais se relacionam com esta primeira aí. Havia no rosto de cada criança a expectativa de uma festa maravilhosa. Volto já já para conferir o seu trabalho. Leia a segunda questão também.
Voltamos, queridos, quero agradecer, coração cheio de alegria, a minha querida aluna Vitória Lima. Obrigada, Vitória, por sua participação, que você seja um exemplo para as nossas outras centenas de queridas alunas e queridos alunos que participem. Vitória Lima está afirmando que a resposta da questão 1 é a letra C. A Vitória é lá da escola Valdemiro Pérez Lustosa. Obrigada, Vitória. Vamos conferir? Vamos lá, então. Nós temos mais outro. Olha aí, nós temos o Bruno Belém. Obrigada, Bruno. E ele está dizendo que a primeira é a letra C e a segunda é a letra B. Muito obrigada, Breno. Vamos conferir as respostas de vocês. Olha aí, gente. Questão 1. Para as duas questões a seguir, assinale a alternativa. Já compreendendo aqui, interpretação textual. A alternativa só tem uma, cuja ideia não se relaciona com as outras ideias do parágrafo. Quero já lembrar para você que depois desse pronome relativo cuja, não tem cuja a não, tá? Nem cujo o, é cuja e a palavra seguinte. Muito bem. Então, havia no rosto de cada criança a expectativa de uma festa maravilhosa. Eu vou analisar cada uma dessas aqui e ver se os meus queridos aí acertaram, se o Breno e se a Vitória acertaram. Vamos lá, letra A. A mesa arrumada com todo carinho estava repleta de docinhos e enfeites coloridos, reservando surpresas deliciosas para a meninada. Meus amores, amores da minha vida, isso aqui está dialogando, está se relacionando com esta questão 1 aqui? Havia no rosto de cada criança a expectativa de uma festa maravilhosa? Está. Portanto, então não vou marcar essa, porque eu quero a que não se relaciona, correto? Então vamos lá. Até agora, nós temos aí, vamos para a letra B, analisar a letra B. Os meninos estão acertando? Vamos lá. Na letra B, os palhaços entraram no palco, dando cambalhotas, fazendo piruetas e alegrando a todos. Isso aqui tem a ver com aquela festa maravilhosa? Tem, então, ok, esta letra B não se relaciona, não dialoga, não conversa com a primeira. Então, não é a letra B. Vamos analisar a letra C. O dentista chegou e as foi chamando uma a uma para iniciar o tratamento. Olha, o que te parece isso aqui? Isso aqui não dialoga, não conversa, não se relaciona, não tem nada a ver com o nosso enunciado aqui. Havia no rosto de cada criança a expectativa de uma festa maravilhosa. Então já vou parabenizar os nossos queridos, o Bruno e a Vitória, que assinalaram, parabéns, a letra C, assinalaram a letra C como sendo aquela que não se relaciona com as outras ideias do parágrafo. Muito bem. A letra D diz assim: o ambiente estava decorado com balões, fitas e muitos outros enfeites festivos. Sim, conversa, dialoga com a ideia daquele parágrafo. Vamos para a questão, então, de número 2. Vamos lá, questão de número 2. Ok. O cantor popular iniciou o espetáculo musical. É esse parágrafo aqui, olha só, essa é a ideia
principal, correto? Agora nós vamos analisar estas alternativas A, B, C, não é? Para verificar se tem algo a ver, o que conversa aqui, o que dialoga com essa número 2 aí. O cantor popular iniciou o espetáculo musical. Então, na letra A, em seu repertório havia canções variadas com que ele homenageava todos os estados brasileiros. Lendo isso aqui, eu já entendo, eu já compreendo que está relacionado a essa aqui, esta ideia nesse parágrafo A aqui, está se relacionando, está conversando, dialogando com o cantor popular iniciou o espetáculo musical. Cantor popular, e aí eu tenho todos os estados, canções variadas, certo? Isso aqui já está dialogando. Letra B. No teatro lotado, o povo assistia ao balé moderno. Não, essa daqui não conversa não dialoga não, certo? Então é a letra B, aquela que não está dialogando e novamente os meus queridos acertaram. Olha aí, o Breno e a Vitória, não é? Colocaram letra B. Então, no teatro lotado, o povo assistia ao balé moderno. Esta ideia não dialoga, não conversa, não se relaciona a... O cantor popular iniciou o espetáculo musical. Embora balé moderno tenha a ver com música, ou às vezes não, né? Só a performance ali, mas nós percebemos que não, porque no teatro não tem muita coisa a ver com o popular, né? Com o povão. E balé moderno também não é muito popular, correto? É mais para as elites, é mais algo mais sofisticado, mais, né? Letra C. O som alegre dos instrumentos musicais misturava-se às canções mais conhecidas da plateia. Essa sim, essa tem a ver com o cantor popular iniciou o espetáculo. Portanto, meus amores, nós temos aqui a letra B, não é? Que corresponde à questão que nós queremos, ou seja, não se relaciona, eu quero que não se relacione, não é, com essa primeira aqui, o cantor popular iniciou o espetáculo. E eu vou registrar então a participação do Pedro, é Pedro? Letra C da Escola Coronel José Assunção, participando também conosco. Muito bem, meus queridos, então vou deixar vocês aqui rapidamente com os dois gabaritos. Pode ser, diretor, mostrar o gabarito aqui rapidinho para você conferir. Então, nós temos aí que a questão 1 é a letra C e a questão de número 2, que é a letra B. Muito bem. Então, meus queridos, foi um prazer, assim, enorme estar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado, aprendido as duas noções principais do que é o parágrafo, para que ele serve, entender bem o que é o parágrafo para estruturar seus textos, né? De acordo com isso, com o parágrafo de introdução, o desenvolvimento e a conclusão, porque eles são essenciais para dividir e organizar o seu texto, correto? Muito bem, então, nos vemos numa próxima oportunidade. Beijo, tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.